Abalroamento, colisão, batida, panca, cacetada. O assunto é tão grave que eu até mudei a minha saudação inicial. Hoje nós vamos falar sobre acidentes entre trens e veículos. Por que eles têm se tornado cada vez mais frequentes? Qual é a responsabilidade ou a culpa de cada um dos envolvidos? Como fazer para preveni-los? Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há 21 anos, autor de 3 livros sobre o assunto e membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos. Se você se interessa pelas ferrovias, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, ao final, claro, deixe sua curtida e seu comentário. Vamos lá, vamos entender as polêmicas envolvidas no tema e buscar, eu não diria soluções, mas buscar meios para prevenir esses acidentes, que, acredite, são, em 99,9% das vezes, plenamente evitáveis. Antes de começar o debate propriamente dito, um esclarecimento e alguns recados. Sim, eu sumi por 2 semanas aqui do canal. Estamos no mês de junho, eu gravo esse vídeo no dia 14 de junho, sábado à noite, são 21h28. E eu estou em época de provas do colégio onde eu trabalho, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, é assim que eu sobrevivo. Então esta época de provas comprometeu o planejamento aqui do canal, além disso houve um problema de saúde em família e eu não consegui deixar o vídeo da semana passada, assim como estou com muitos comentários a responder. Prometo que vou responder todos paulatinamente. Se você deixou seu comentário e ele ainda não foi aprovado, por favor, não se preocupe, logo o será e terei o prazer de comentar sobre o que você disse, comentar o seu comentário, respondê-lo, ok? Bom, isso posto, vamos lá. As colisões sobre trilhos, colisões entre veículos e trens, têm sido tão recentes que já virou uma notícia que não impressiona mais ninguém. Só que essa notícia que não impressiona mais ninguém continua gerando ferimentos, continua gerando mortes e continua sendo grave, uma vez que põe em risco não só o maquinista do trem, o condutor ou os passageiros dos veículos. Se trens colidem com carros, por exemplo, em áreas residenciais ou próximo a vias movimentadas, pode haver uma ruptura da faixa de domínio, um descarrilamento, podem ser atingidos outros veículos, casas ou, a depender do material carregado pelo trem, por exemplo, trens tanqueiros, pode haver explosões de grande monta. Eu quero analisar com você, ponto a ponto, quais são os impactos de uma colisão entre o trem e o veículo, com perdão do trocadilho, mas impactos amplos. Velocidades, peso, som, atenção, imperícia, imprudência, negligência são muitos nomes, mas você vai entendê-los já já. Eu fiz uma análise de dados coletados no site da Rumo Logística, no site da MRS Logística, informações da divisão de locomotivas da GE e em buscas a partir do Google, para que a gente, claro, buscas de sites confiáveis a partir do Google, ok? Para que a gente possa debater esse assunto com um pouco mais de clareza. Eu vou expondo esses dados numa sequência, eles vão passar aqui na sua tela, você vai apenas ouvir a minha voz, e ao final você vai me ver novamente com as conclusões sobre o assunto. Para que a gente não faça cálculos no vazio, eu fui buscar dados na realidade que me cerca. Como você sabe, eu moro na cidade de São Paulo, então os dados são dos trens que circulam aqui no meu estado. Eu estou considerando uma composição graneleira, normalmente operada pela Rumo Logística, que transporta, obviamente, grãos, mas principalmente a produção de soja, entre a região do Mato Grosso e o Porto de Santos. Pesquisando no site da Rumo, eu descobri que a média dessas composições é de 80 vagões, podendo eventualmente chegar a 120. Então eu fiz o cálculo considerando o trem mais curto, considerando um trem com 80 vagões e 4 locomotivas na tração, já que este trem está carregado. Caso você não seja aqui de São Paulo, essa tração muitas vezes é distribuída, é o que a gente chama de locotrol. Então, se são 4 locomotivas, você pode ter 2 na cabeceira do trem, uma mais ou menos na metade e uma na cauda. Essa locomotiva de cauda, principalmente para ajudar em rampas. Pois muito bem, a locomotiva base usada pela Rumo nesses trens graneleiros é
a GE AC44I. Cada locomotiva destas tem um peso de 195 toneladas ou 195 mil quilos. Vamos imaginar então 80 vagões, cada vagão tem uma tara, ou seja, um peso vazio de 30 toneladas e pode carregar em média mais 100 toneladas de carga, ou seja, cada vagão tem um peso de 130 toneladas. Lembrando aqui que os valores de peso dos vagões e taras são aproximados. Os vagões, alguns podem ter taras um pouco menores, de 25 toneladas, podem levar um pouco menos de 100 de peso, mas para que o nosso cálculo funcione, estes foram os dados utilizados. O peso total desta composição é de 195 toneladas vezes 4, já que são 4 máquinas, e 130 toneladas vezes 80, já que são 80 vagões, ou seja, um peso de 19.180 toneladas ou 19.180.000 quilos. Um trem graneleiro carregado pode levar de 300 metros a 1 quilômetro para parar totalmente. E aí você vai olhar esse dado e me dizer, puxa vida, mas que chute na lua, por que essa distância tão grande? Na verdade, não tem nada de chute na lua, nós precisamos considerar muitas variáveis. Uma variável bem simples, a densidade metálica da barra de trilho. Trilhos com maior densidade metálica vão aguentar mais peso, trilhos com menor densidade, obviamente, um peso menor. E a densidade das barras de trilho não é igual em toda a via. Existem barras de trilho com densidades diferentes, em pátios ao longo da via, em via singela, em via dupla, em vias reformadas, em vias antigas. Então, não há exatamente um padrão. Por isso que a gente tem que levar este e outros fatores em conta. Bom, quais outros fatores? É uma via plana, é reta, é uma rampa, é uma subida, é uma descida. Numa subida a velocidade tende a diminuir, numa descida a força de deslocamento é maior, então os freios do trem vão atuar muito mais numa descida. Além disso, está chovendo, o tempo está seco, a locomotiva vai precisar usar o areeiro para trafegar, para ter aderência nos trilhos, ela vai ter aderência direta, enfim, muitas e muitas variáveis. Então não dá para a gente cravar uma velocidade. Os trens cargueiros podem circular desde velocidades muito baixas, como 15, 20 km por hora, até cerca de 50 km por hora ou um pouco mais aqui no estado de São Paulo. Então, essa estimativa de 300 metros a 1 quilômetro vai de toda essa combinação de fatores. Eu seria leviano em cravar uma distância exata. Vamos imaginar uma situação ideal. O trem está numa reta, o tempo está seco, o trecho é plano. Com muita sorte, o maquinista consegue ver um carro a otimistas 200 metros. Por que otimistas 200 metros? Porque com a locomotiva se deslocando em uma distância muito maior, ele simplesmente não vai enxergar o objeto. Então vamos imaginar que ele veja a 200 metros dele um carro parado nos trilhos. Se o trem leva no mínimo 300 metros para parar, com todas as condições ideais, veja que a colisão é inevitável e o carro será arrastado por pelo menos 100 metros. Observação: essa distância de parada inclui o acionamento dos freios de emergência da composição. Por parte do motorista de um veículo, quais seriam as 3 causas mais comuns para que este carro se acidente sobre uma linha férrea? Bom, são elas a imperícia, a negligência e a imprudência. O que vem a ser cada uma? Imperícia é a falta de habilidade em executar manobras evasivas. Então o veículo está cruzando a linha do trem, vê a composição se aproximando e, por nervoso, por desespero, o motorista não consegue engatar a marcha, acelera quando devia frear, freia quando devia acelerar. Ele não consegue sair rapidamente, não consegue ter reflexos rápidos para se livrar do problema. Ele não tem perícia ao guiar. A negligência é quando o motorista sabe que o veículo não tem condições ideais de tráfego e mesmo assim sai com ele. Então vamos imaginar, ele tem um veículo que está com o motor falhando e muito frequentemente para, e justamente ao passar sobre os trilhos esse motor falha e não liga mais. Se ele já sabia que o carro estava com esse problema e mesmo assim saiu, ele foi negligente à condição de manutenção do carro. Ou então o carro está com os pneus carecas e não consegue frear antes de chegar à linha férrea porque não tem aderência com o solo.
O motorista também sabe que está com os pneus carecas, é mais um caso de negligência. O terceiro motivo é a imprudência, que é quando o motorista assume os riscos, sabe quais são os riscos envolvidos e mesmo assim decide corrê-los, decide aceitá-los. Não precisamos pensar muito para comprovar que a terceira causa, a imprudência, é a mais comum. Segundo uma pesquisa recente do Ministério dos Transportes aqui no Brasil, a imprudência é a causa de mais de 50%, para ser exato, 53,7% de todos os acidentes de carro causados no país. Obviamente, com as linhas férreas não é diferente. Vamos analisar então como a imprudência pode gerar consequências graves. Você pode aqui fazer a pergunta óbvia: ué, mas o trem não buzina quando ele vê um obstáculo e quando ele se aproxima? Sim, buzina, e buzina bem alto. A C44i, que é a locomotiva que usamos como referência neste vídeo, emite um som de buzina que varia entre 140 e 150 decibéis, e é um som prolongado. Este é um valor muito alto. Para efeito de comparação, o ruído da decolagem de um Boeing 737-800, que é um avião bastante utilizado aqui no Brasil em rotas curtas e médias, é de cerca de 90 decibéis. E quando eu falo som de decolagem, eu estou dizendo você estar do lado do avião com os motores a plena potência. É como se você estivesse ao lado da pista do aeroporto e o avião passasse rasgando para decolar. 90 decibéis. 130 decibéis, ou seja, 40 a mais, é o som de decolagem de um Airbus A380, que é o maior avião de passageiros atualmente em atividade, pelo menos em termos de capacidade, que opera, por exemplo, a rota do Brasil para Dubai. Então veja que a buzina de uma locomotiva é mais alta do que você estar ao lado de um grande avião quando este decola. A outra pergunta, e também muito provável ou não menos óbvia que podemos fazer é: se o som da buzina da locomotiva é tão alto, mais alto do que o som da decolagem de uma aeronave de grande porte, como é que o motorista pode simplesmente não ouvir? Bom, aí entram os distratores ou fatores de distração, ou seja, aquilo que desconcentra o motorista para os sons externos. Alguns cálculos simples. Imagine a seguinte situação: um carro com o motor ligado, o ar-condicionado ligado, portanto com os vidros fechados, e a música no volume máximo. Estão lá ouvindo um rádio, curtindo um som. Este conjunto gera um ruído interno de 100 a 120 decibéis. Um veículo com os vidros fechados reduz em média 30 decibéis de ruído externo, ou seja, se eu tenho um ruído externo de 50 decibéis, mesmo que não haja nem ar-condicionado ligado, nem rádio ligado, eu tenho uma redução de 30 dentro do veículo. Esses 50 decibéis se transformam em 20. Tá percebendo onde a gente vai chegar? Exatamente. A gente vai chegar ao resultado de tudo isso. Mais uma vez, contas bastante simples. Uma C44i emite uma buzina de 150 decibéis de volume. Porém, eu tenho dois fatores que reduzem a audição do som da buzina. Primeiro, se o carro está com rádio no máximo, ar-condicionado e motor ligados, eu tenho um ruído interno de 120 decibéis. Segundo, por conta das características do carro, do corpo do carro, existe uma redução do ruído de 30 decibéis. Ou seja, se nós somarmos os fatores que reduzem o ruído externo, nós temos 120 mais 30, 150 decibéis de redução do ruído externo. O valor, perceba, é exatamente o mesmo valor da buzina de uma C44i. Ou seja, dos 150 decibéis da locomotiva, 120 são reduzidos por rádio, no máximo ar-condicionado e motor ligado. Outros 30 pela característica de absorção de sons do carro. Qual é o resultado? Zero. Ou seja, o motorista de um carro parado sobre uma linha férrea, com o motor ligado, ar-condicionado ligado, volume no máximo, simplesmente não vai ouvir o som da buzina de uma locomotiva AC44i, que é uma das buzinas mais potentes das locomotivas a diesel que operam no Brasil.
Diante de todos esses fatores e contas e cálculos e números e perigos, o que podemos tirar de lição? A resposta é tão simples quanto óbvia. A lição é: uma linha férrea jamais deve ser negligenciada, por vários motivos. Primeiro, o trem é maior do que o seu carro, ele é mais pesado que o seu carro e ele demora muito mais para parar do que o seu carro. Portanto, aquela velha máxima do pare, olhe e escute continua válida. Quando cruzar uma linha férrea, baixe o volume da sua música, abra as janelas, preste atenção no som ambiente, principalmente se isso for feito durante a noite. Durante a noite, você não vai ver lugares ao redor, se estiver em uma região descampada, mas a luz do farol da locomotiva também é forte, o som da buzina é alto. Num ambiente urbano, não se distraia com os sons ambientes. Vai atravessar uma linha, preste atenção, obviamente, à linha. Alguém pode dizer, mas nem todas as passagens de nível têm cancelas, as cancelas não fecham, não tocam alarmes. Gente, não vamos discutir sobre o que não é nossa responsabilidade. Ok, deveria haver melhor sinalização das passagens de nível? Deveria. Algumas passagens de nível deveriam ter cancelas que fecham e abrem automaticamente à medida que os trens se aproximam ou partem? Deveriam. Todas têm? Não, mas somos nós, eu, você, pessoas que dirigimos, que podemos evitar isso, ou que podemos ir lá, bater a porta da empresa que administra a ferrovia e falar, coloca uma cancela ali? Não, essa nossa solicitação não vai ter, pelo menos em curto prazo, nenhum resultado. Então a responsabilidade por evitar o acidente é de quem dirige, é de quem está no veículo. Pense que uma locomotiva com todo o seu corpo metálico, quando colidir com um veículo, não vai gerar dano nenhum ao maquinista. Praticamente nenhum, a não ser que ela colida com um caminhão enorme carregado de combustível. Mas com veículos de passeio, não faz nem cosquinha no trem, e o motorista pode, obviamente, morrer. Portanto, não negligencie a sua direção, não seja desatento, não saiba que existem falhas e não faça nada para evitá-las. Se a negligência se conjuga à imprudência, o resultado será grave, quando não fatal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise. Espalhe, por favor, este conteúdo, porque ele é bastante importante para que novos acidentes envolvendo trens e veículos sejam evitados. Até a próxima semana, um grande abraço e muito obrigado por estar aqui comigo.